Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa SuperWeb 2 e nessa aula a gente vai usar a classe PHP Mailer para enviar e-mails usando a PHP, tá? Então, o que nós vamos começar? Nós vamos começar iniciando o champ. Então, se você não iniciou o champ, clica aqui e digita champ. Vai aparecer essa tela aqui, no meu caso já está tudo ligado, basta você clicar em todos os serviços para iniciar o champ. Para verificar se o servidor foi ligado, você digita localhost e aí vai aparecer essa tela aqui do phpMyAdmin e clica no phpMyAdmin aqui e você vai ver o projeto criado como requisito para a aula de hoje e a tabela login, que é a tabela que tem os e-mails e os logins, tá? Então, verificando aqui, nós temos 2 e-mails cadastrados na base de dados e eu começo, né? Primeiro, a gente vai ter uma página chamada de esqueceu, que é onde o usuário vai dizer qual e-mail que ele quer recuperar a senha, tá? Então, se eu colocar aqui um e-mail errado, vai aparecer uma mensagem de erro, né? Uma vez que esse usuário não está cadastrado na nossa base de dados, vai aparecer que o usuário não está cadastrado. E quando eu clico um e-mail correto, ele envia esse e-mail para o nosso para a nossa caixa postal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui na nossa caixa postal está aqui. É o e-mail que a gente acabou de enviar às 9h36 da manhã. Então vamos lá, vamos trabalhar. Eu vou explicar direitinho esse código, né? Então esse código esqueceu, ele é um formulário onde você digita lá o e-mail, né? O valor, né? No campo lá do tipo e-mail. Você informa o e-mail que você quer recuperar a senha e um botão de submit com o valor enviado. Agora, a parte PHP é a seguinte: eu tenho uma variável de exceção que significa a variável erro. Significa que quando essa variável erro, que é uma das variáveis que eu estou usando em várias páginas para poder dar um sinal de erro, se essa variável de erro contém um valor, significa que o usuário não está cadastrado na nossa base de dados. Por quê? Porque a página recupera a senha. Quando o usuário não está cadastrado na nossa base de dados, ele coloca o valor da variável erro como verdadeiro, tá? Então, se eu fui na base de dados, procurei aquele e-mail, e aquele e-mail não existe na minha base de dados, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Fui na minha base de dados, dei um select na minha base de dados com aquele e-mail informado. Se o número de linhas, né, se o SQL me tornar 0 linhas, significa que aquele e-mail não encontra na minha base de dados, ou não existe na minha base de dados, ou foi um e-mail digitado de forma inválida. Então eu seto a variável de exceção como true, a variável de exceção erro, e aqui eu redireciono para a página esqueceu, tá? Então, quando ele chega na página esqueceu, ou essa variável erro contém true, ou ele contém um valor nulo, que é nulo, não tem nada. Se ele contém true, ele está setado, né? Se ele contém true, ele está setado, ele contém valor, o valor dele é true. Então, o que ele faz? Deu erro, né? Então ele diz que o usuário não está cadastrado na base de dados e seta o valor da variável de exceção de novo para nulo, que é um valor que não tem nada. Nulo em computação é nada. Então, esse teste aqui é o que faz aparecer essa mensagem que vocês estão vendo aqui, ó, quando eu coloco um valor que não tem nada a ver com nada, tá? É isso aqui que aparece por causa da variável de exceção erro, tudo bem? Então essa página esqueceu justamente é só isso, é um formulário que redireciona para a página recupera a senha, tá aqui, ó, via método post, e que tem uma variável de exceção erro que controla se houve erro ou não de acesso à base de dados. Agora vamos para a página recupera a senha, que é um pouco mais elaborada. Essa página é o seguinte: você tem aqui, primeiro, você vai fazer um require da classe PHP Mailer. Eu mandei para vocês uma pasta chamada de Bootstrap, e nessa pasta tem todas as classes que a gente precisa. E essa classe aqui é a classe principal, a PHP Mailer. Tá? Então, copiem o conteúdo da pasta Bootstrap para a pasta onde vocês querem executar o projeto final de vocês. E eu crio aqui um objeto que eu chamei de e-mail. E aqui são vários outros valores, tá? Eu estou dizendo que o envio vai ser SMTP, que a gente vai usar o Office 365 para poder enviar isso, a porta que eu vou fazer o envio do e-mail, o tipo de
protocolo, né? O tipo de segurança para o SMTP, se vai ser autenticado. E aí eu coloquei aqui um e-mail que eu criei para a turma, e ele tem que ter necessariamente um @hotmail.com, tá? Ele tem que ser do Hotmail. Então, se você tiver o seu, coloca o seu aqui e coloca uma senha do seu Hotmail, né? No meu caso, eu criei aqui para a gente o Web2 Exerge e a senha Exerge 2015. Isso aqui também tem que ter, tá? É quem está enviando o e-mail, né? Nesse caso aqui eu coloquei Exerge Ensino Médio e coloquei aqui o e-mail que a gente acabou de criar. Se você quiser dar uma olhada nas mensagens de erro, você descomenta, tira o comentário dessa linha e coloquem aqui um valor de 1 até 4, onde 4 é um valor mais detalhado, tá? No meu caso, eu vou deixar de comentar, no outro, se colocar só o valor 1 aqui. E aí eu digo que o conteúdo do e-mail é HTML, aqui padrão, né? Porque a gente está usando o champ, né? O banco de dados chama-se projeto, a tabela chama-se login e o campo chama-se str-e-mail. Isso aqui pode até ser retirado, isso aqui não precisa não, tá? Você não está usando isso para nada. Bom, peguei lá o que o usuário digitou de e-mail na página, esqueceu e recuperei via método post, tá? Me conectei ao champ e à base de dados projeto. Se eu não conseguir me conectar ao localhost e à base de dados projeto, eu mostro esse erro aqui, ó. Se não é verdade isso aqui, e deu erro, ou de conexão de banco, ou de conexão com o servidor. E aí eu saio da página. Se não, eu digo que a conexão foi realizada com sucesso. Bom, feita a conexão com sucesso, eu vou fazer o select na base. Select asterisco, na tabela login, onde str-e-mail é igual ao e-mail que eu recuperei via método post do formulário da página esqueceu. Tudo bem? Então, o que o usuário digitou lá como e-mail, eu estou recuperando, porque eu já estou conectado ao banco de dados e eu já estou conectado ao servidor. Iniciei uma sessão, tá? Criei uma consulta, né, para a variável result, tá? Então, eu estou fazendo uma consulta a um banco de dados, nesse caso, ao banco de dados projetos, e pedi quantas linhas me retornou essa consulta. Quantas linhas? 0, 1. Pode ser, por exemplo, se eu fizer um select from aluno, where, nome igual a João, vai me trazer 100 linhas. Então, essa função aqui conta o número de linhas que o SQL traz, tá? Se o total for 0, significa que não existe aquele e-mail na minha base de dados, correto? Porque ele fez um select usando aquele e-mail que foi passado como parâmetro, e se for 0, é porque não existe aquele e-mail na minha base de dados. Então, o que eu faço? Eu pego a variável de sessão erro, coloco um valor true e redireciono para a página esqueceu. Esse comando aqui é um comando JavaScript que permite redirecionar para a página esqueceu. Tudo bem? Se não aconteceu isso, ele não redirecionou para a página esqueceu, ele vai continuar na página, tá? Enquanto eu tiver aqui, se retornou 0, eu vou para a página esqueceu, se não retornou 0, eu continuo. Enquanto tiver linha no meu retorno, enquanto tiver registros a serem lidos nesse retorno, eu vou pegar o valor da senha de cada linha, né, o valor do campo senha de cada linha, e vou enviar para o meu usuário. Tá? E-mail atual e a senha é tá. E aí, aqui eu estou mandando o e-mail, estou enviando o e-mail, ou seja, o objeto mail, atributo send. Se ele não conseguiu enviar o e-mail, ele vai dar mensagem de erro, dizendo que o e-mail não foi enviado, e vai mostrar a mensagem de erro. Agora, se ele conseguiu enviar, ele vai escrever uma mensagem foi enviada com sucesso, tá? E com isso a gente encerra o programa, tá? Então vamos lá, vamos começar, ó. Vou digitar aqui. Ó, deu variável de sessão com valor true, né? Deu erro, ele mostrou a mensagem e ele setou a variável de sessão para nula, tá? Isso tudo na página esqueceu. Agora, eu vou colocar aqui um e-mail que existe na minha base de dados.
O que ele vai fazer? Vai fazer a conexão com o banco de dados e com o banco de dados com o servidor e vai dizer que uma mensagem foi enviada para minha caixa postal. É claro que essa página de recuperação ela pode ser melhorada, colocando uma figura, colocando uma ação, e é isso que eu quero que vocês façam no projeto final de vocês. Mas o grosso é o seguinte, são observações que eu quero fazer. Primeiro, usem e-mails do Hotmail. Segundo, usem um e-mail seu. Por quê? Porque esse e-mail que a gente criou, se você fizer ficar enviando muitos e-mails, pode ser que o Hotmail bloqueie por segurança, porque isso pode ser usado em vários ataques hacker, coisa e tal. Então, o Hotmail pode bloquear. E em terceiro lugar, é o seguinte, melhorem as telas. Essas telas todas podem ser melhoradas, tá? E só para a gente ver o e-mail foi mandado aqui, ó. São 9h45 do dia 8 de maio e o e-mail foi mandado às 9h44. Um e-mail aqui, o meu nome e a senha atual, tá? Então você pode fazer também esse negócio da recuperação de e-mail, você pode fazer confirmação de cadastro usando o PHP Mailer, você pode fazer alteração de dados usando o PHP Mailer, então, enfim, você pode usar isso no seu projeto final para dar mais poder e mais comunicação com o seu usuário. Muito obrigado pela atenção, até o próximo encontro.